Direto dos estúdios da EBC, em Brasília, acompanhados aí de colegas de emissoras de rádio, convidadas de norte a sul do país. Seja muito bem-vindo, eu sou Vanessa Leda e começa agora o Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas além de nos ouvir, se você quiser também nos ver, pode nos acompanhar pela sua televisão, no Canal Gov, pelo aplicativo do Canal Gov ou pelo YouTube, no @Canal Gov. Outra opção é o site da Agência Gov, que tem a TV ao vivo e também as principais notícias do governo federal. Acesse agenciagov.ebc.com.br e você ainda pode baixar este programa na íntegra e nos acompanhar ao vivo na Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. O presidente Lula fez nesta semana a primeira reunião ministerial do ano, um encontro com 38 ministros, além dos líderes do governo na Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso Nacional, para definir as metas e prioridades do governo federal. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Muito obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui para fazer esse bate-papo. Mais uma vez, né, ministro? É um prazer sempre grande. Maravilha. Ministro, vamos começar então falando sobre essa reunião que durou aí mais de 7 horas, reunião que aconteceu na última segunda-feira, e o presidente Lula, ele convocou todos os ministros a trabalhar aí nos próximos 2 anos para que todos os compromissos assumidos pelo governo sejam cumpridos. Ministro, fala um pouco para a gente quais são essas prioridades que o governo definiu aí nessa primeira reunião ministerial. Olha, é sempre bom e importante fazer reuniões como essa, reuniões de balanço, onde nós olhamos o esforço do conjunto do governo, dos ministros, dos técnicos, dos funcionários públicos, nesses 2 anos. Nós recebemos um país destroçado, as políticas públicas desmontadas, mais de 80 mil casas paralisadas, 4 mil obras de educação abandonadas, obras de saúde, enfim, um país em frangalhos. E nós tivemos 2 anos de muito trabalho 14 horas por dia, 17 horas por dia, para reconstruir programas, políticas públicas e colher, eu diria, já resultados muito expressivos. E projetar, portanto, as entregas de 2025. E nós hoje podemos comemorar, por exemplo, aí vocês perguntam, qual o objetivo da gente chegar a um governo? É melhorar a vida das pessoas, é cuidar das pessoas. Então, hoje, 2 anos de governo, nós podemos comemorar o menor desemprego da série histórica. Desde que se faz pesquisa de desemprego do Brasil, esse é o menor desemprego desde que se faz pesquisa. Nós temos hoje o maior rendimento do trabalho, de quem vive do trabalho, R$ 3.314 em média, que é o maior rendimento também desde que se faz pesquisa sobre rendimento do trabalho. Tivemos uma verdadeira explosão de crescimento da venda de imóveis. Tivemos 1.300.000 imóveis contratados, ou seja, a população que ficou 4 anos sem ter oferta de imóveis, sem ter o programa Minha Casa Minha Vida, viu o governo reestruturar o Minha Casa Minha Vida, dar incentivo à construção civil e 1.300.000 casas. Então, isso nós temos que comemorar, porque cada casa dessa significa venda de bloco de cimento, de areia, contratação de trabalhadores na ponta. É por isso que cresceu muito o emprego na construção civil. A indústria, em 2024, puxou o crescimento do PIB. Tivemos 2 anos de forte crescimento da economia brasileira. O PIB é um indicador que representa o quanto a economia está crescendo. Então, 2 anos de forte crescimento. E muita gente disse, eu vi vários artigos, quando fechamos 2023, quem puxou o crescimento, quem puxou o PIB foi o agronegócio. O Brasil está se tornando um país agrícola. Pois bem, em 2024, resultado de todas as políticas públicas de incentivo, de muitas reuniões que fizemos com vários setores produtivos,
várias cadeias produtivas, nós tivemos em 2024. Quem puxou o crescimento? A indústria. A indústria de base, que é aquela que garante o crescimento por longo prazo. Nós temos indústrias que produzem bens de consumo, outra indústria que produz bens de consumo duráveis, e a indústria de base, que produz equipamentos, que produz material para garantir o crescimento nos anos seguintes. Então, os números são muito positivos, muito expressivos. Nós tivemos o maior número da história do Brasil de pessoas viajando de avião. 118 milhões de passageiros. Ou seja, mesmo com toda a dificuldade que a aviação no mundo passa, porque desde a pandemia não se recuperou a produção de aviões no planeta, e muitas companhias do mundo inteiro estão aí na fila de espera por aviões para oferecer e responder à demanda, mas mesmo assim nós tivemos um número muito expressivo. Isso representa a confiança do povo brasileiro, a confiança do turismo. Nós tivemos o maior número de turistas estrangeiros visitando o Brasil. Enfim, nós temos muitos dados positivos. É importante que nós consigamos, a partir de agora, transformar todos esses dados positivos em percepção da população, em dar mais capilaridade a essas informações, e que os ministros consigam rodar mais o país para poder dialogar mais com a população e dialogar mais com a sociedade. É isso, excelente. Você acompanha conosco ao vivo para todo o Brasil o programa Bom Dia Ministro, hoje com Rui Costa, ministro da Casa Civil. Ministro, vamos começar então nosso giro aí de participação de emissoras de rádio de todo o país. Vamos começar com a Rádio Nacional também da Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Quem pergunta é Sayonara Moreno. Bom dia, Sayonara. Oi, Vanessa, bom dia para você. Bom dia para quem nos escuta, bom dia, ministro, colegas. Ministro, eu queria começar com aquela pergunta que o senhor já poderia acontecer aqui, né? Depois dessa situação toda que o governo enfrentou, esse enxurrado de fake news a partir da norma que ampliava aí a fiscalização do PIX, né? A gente sabe que foram criadas diversas frentes de mentiras mesmo sobre essa norma. Eu gostaria de saber, ministro, se depois dessa reunião ministerial também, que o senhor acabou de falar, o presidente Lula chegou a comentar, inclusive, sobre a importância de essas portarias ministeriais passarem pela Casa Civil, quando o governo toda essa norma, né, dessas regras, houve ali uma avaliação de que isso poderia, de alguma forma, reforçar as fake news? Qual foi a avaliação feita pelo governo para, de fato, voltar atrás e que as pessoas entendessem que ali não era reforçando as fake news, mas era apenas uma medida para evitar a polêmica maior ainda e mais alarde para a população? Olha, antes, me permita fazer um comentário. Nós comemoramos muito, há anos atrás, a chegada da internet, a chegada das redes digitais, e comemoramos porque isso significaria uma democratização no acesso à cultura. Você poder visitar o museu pela internet, você poder ver imagens do mundo inteiro, você poder falar ao vivo com pessoas em qualquer lugar do planeta, ver televisão, escolher qual a televisão do planeta, uma rádio. Muitas vezes eu estava dando entrevista no interior da Bahia, quando eu estava como governador, e recebia mensagem de pessoas baianos ou de brasileiros que estavam na Itália, na França, ouvindo pela internet a entrevista que eu estava dando na rádio do interior da Bahia. Então isso nós comemoramos muito. Mas, infelizmente, não só o Brasil, mas o mundo inteiro hoje se vê diante de um grande problema. Com o crescimento e o fortalecimento dessas redes digitais e o pouco compromisso que elas têm com a verdade, com os fatos, nós vimos aumentar o risco para as crianças, para os adolescentes. Eu tenho 3 filhos pequenos, 2 em fase pré-adolescente, uma de 11 anos, outra de 9. E nós, eu, a mãe, temos um cuidado enorme, porque as plataformas facilitam ou deixam acessar, por mais restrição que você faça no tablet ou no celular, informações criminosas, seja de tráfico de crianças, tráfico de drogas, violências explícitas, ou seja, tudo de ruim você acessa com muita facilidade nessas redes. E, infelizmente, passou-se a utilizar essas redes como uma ferramenta de difundir mentira.
de difundir ódio, de caluniar as pessoas, de cometer crimes contra outros seres humanos. E, infelizmente, no mundo inteiro, não é só no Brasil, essa ferramenta da mentira fez com que hoje as pessoas olhem a notícia e, em geral, eu recebo muitas mensagens assim: Rui, isso é verdade ou é mentira? Então, todo mundo que lê hoje uma manchete se pergunta para si mesmo: é verdade ou é mentira? Então, mesmo notícias de veículos oficiais hoje estão carentes de credibilidade, porque as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. E é por isso que, na definição de políticas públicas, o presidente pediu, reforçou nessa última reunião, que antes de fazer qualquer anúncio, qualquer publicação, seja de uma portaria, de uma instrução normativa, a gente primeiro comunique antes. A verdade tem que chegar antes da mentira, porque nós temos um espaço. Se a verdade chega antes, a mentira vai ter que disputar o espaço com a verdade. E se a gente não comunicar antes, a mentira chega, se instala e você tem que lutar muito para desmentir aquilo. Então, foi o que aconteceu nesse episódio do PIB, né? do Pix, do Pix, que se difundiu. Infelizmente, hoje, há muito tempo, desde quando eu estava na condição de governador, o Brasil hoje, de algum tempo, e o mundo também, se divide entre pessoas que querem trabalhar duro, 12, 14, 15 horas, 17 horas, para melhorar a vida das pessoas, para desenvolver o seu país, para gerar emprego, para desenvolver a indústria, para desenvolver a agricultura, e outras pessoas que se colocam na política apenas com um celular na mão, com a intenção de lacrar, de conseguir likes, sem nenhum compromisso. Às vezes eu fico estarrecido, às vezes a gente é convidado para ir no Congresso ou no Senado, e chega um senador, um deputado, faz uma pergunta, e ele nem espera a resposta. Ele está com o celular ali, faz uma pergunta naquele estilo de lacração e vai embora. E não fica nem para ouvir a resposta. Porque o objetivo dele não é contribuir com o debate, não é apresentar uma sugestão para melhorar a vida das pessoas. O objetivo dele é conseguir likes da rede social e, eventualmente, se reeleger e ajudar a destruir a política pública. Eu nasci numa favela. Vivi lá até minha maioridade, até conseguir trabalhar e casar e sair de lá. E eu vivi, a gente muitas vezes de domingo, muitos domingos, a programação não era ir para a praia ou não era ir para o Baba. A programação era ajudar o vizinho a construir, a bater a laje, a construir a casa. Fazia-se um mutirão, o vizinho fazia uma feijoada, comprava uma tubaína e a gente ia naquela farra, todo mundo ajudar o vizinho a construir a casa. Então tinham aquelas pessoas que subiam a escada com a lata de concreto na cabeça para poder ajudar o vizinho, o outro mexia o traço da massa, ou seja, cada um fazendo uma coisa. Mas tinham aqueles 2 ou 3 que ficavam de longe. E vai escorregar da escada, vai cair. Ó o balde, vai cair na cabeça do outro. Ou seja, torcendo para tudo estar errado. Infelizmente, no mundo da política é assim também. Enquanto uns estão trabalhando duro para fazer o país melhorar, se desenvolver, outros estão torcendo para dar errado, difundindo calúnias e mentiras para dar errado. Então, é preciso que a gente faça a verdade chegar primeiro. E esse episódio do Pix, é claro, o Pix hoje, ele não é só um meio de pagamento, uma moeda. Ele estrutura as relações pessoais e sociais. Eu falei ontem, se a gente quer fazer um churrascão no final de semana com os amigos, uma pessoa fica responsável por comprar cerveja, por comprar carne, e todo mundo passa um Pix para a conta daquela pessoa para ela comprar. Ou se a gente quer fazer um bolão de uma loteria, alguém vai coletar esse dinheiro e vai fazer o bolão. Ou você tem uma mãe que mora em outra cidade, em outro estado, muitas vezes ela é uma pessoa idosa, tem dificuldade de ir no banco ou de fazer um supermercado. Você passa, se a vizinha é amiga, é conhecida, de confiança, você passa um Pix para a vizinha e pede para ela fazer um supermercado para sua mãe ou comprar um remédio para sua mãe. Então, o governo tem plena consciência do que é o Pix hoje para a sociedade brasileira e, portanto, pessoas que, de novo, eu repito, nunca fizeram nada por seus estados, nunca fizeram nada por seu país. Governaram esse país 4 anos e destruíram tudo.
Eu chego nos estados e pergunto, me diga uma obra que começou, uma obra importante de escola, de creche, de universidade, que um investimento que gera emprego no seu estado que começou no período desses últimos 4 anos do governo passado. Em nenhum estado eu consigo encontrar. O que a gente viu muito foi agressão, mentira e difusão de ódio entre o país. Mas eu sou confiante e eu acredito muito numa frase, e esse é o meu caminho. Assim. Eu acredito que nada é um mantra. Nada supera o trabalho. Nada. Nada supera a fé em Deus e o trabalho. E por isso a gente tem fé em Deus, trabalhar, dizer a verdade, olhar no olho das pessoas e reafirmar nosso compromisso em cuidar de gente. E o resto a população vai com o tempo separando o joio do trigo. Vai vendo aquelas pessoas que estão ajudando a bater a laje e vai vendo aquelas pessoas que estão torcendo doido para a escada quebrar e dar tudo errado. Então o povo vai aprendendo a separar uma coisa da outra. Por falar nisso, ministro, durante a reunião o presidente Lula determinou inclusive uma centralização desses anúncios, dessas decisões, digamos assim, de uma fonte só. Como que isso vai funcionar? O que o presidente disse, é evidente que nós não podemos criar um funil que crie uma estrutura burocrática que trave o governo, porque é um volume muito grande de instruções normativas de portarias. Agora, o que o presidente reafirmou e nós vamos fazer é chamar a atenção de todos os secretários e vamos eventualmente aperfeiçoar esse modelo para que aquilo que impacte a população não se faça de forma burocrática, de forma automática. É preciso alinhar com a comunicação, é preciso explicar antes de você publicar. Você não pode publicar para tentar explicar depois. Explique antes e depois publique. Aí fica mais fácil da população entender. Perfeito, maravilha. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje com o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Vamos seguir então com os nossos companheiros aqui das rádios em todo o país. Agora nós vamos a Fortaleza, no Ceará, conversar com Yuri Costa, da Rádio Jangadeiro, Band News FM. Bom dia, Yuri. Bom dia, Vanessa, bom dia, ministro, bom dia quem está acompanhando o programa. Ministro, eu queria puxar isso que o senhor falou, né? O senhor falou do ano das entregas, de consolidar o que foi feito. O presidente Lula até já falou sobre a questão do preço dos alimentos, que poderia ser uma prioridade para 2025. Como agir, então, nessa frente, né? A questão econômica, principalmente? Olha, é evidente que a questão dos preços, eu diria que, a princípio, nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. No final do ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados do país, também com a mesma pauta. A rede de supermercados sugeriu algumas medidas e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Então, vamos, a partir dessas reuniões, ouvindo também os produtores, buscar medidas que consigam reduzir o preço dos alimentos. Nós tivemos um impacto em 2024, foi um ano atípico do ponto de vista climático. Nós tivemos forte seca em muitas regiões, em outras, muita chuva. Em algumas regiões nós tivemos as duas coisas. No Rio Grande do Sul, no início do ano, foi muita seca e no segundo semestre, muita chuva. Então, isso comprometeu muitos lugares que tinham produção de alimentos, como o arroz. Muita produção de arroz foi perdida em 2024 e isso fez com que, obviamente, se tendo menos oferta do que a procura, o preço sobe. Mas a expectativa nossa é que a safra agora seja muito melhor e de vários produtos, e isso deve contribuir para o barateamento dos alimentos. A questão da exportação e do aumento do poder aquisitivo, isso também pressiona preço, evidente. Se aumenta o consumo, as pessoas que vendem vão testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar cada vez mais. Se quem está vendendo sabe que a pessoa está com a renda maior, está com o salário maior, o vendedor, o comerciante, quem produz, vai testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar um preço maior. Isso tende, se o consumidor não pesquisar muito, não pechinchar bastante,
tende a puxar uma elevação de preço. Então, essa é uma agenda importante que nós vamos monitorar e acompanhar daqui para frente, porque isso é fundamental para garantir o aumento do poder aquisitivo, porque não adianta o salário subir se os preços sobem na mesma proporção. Você não sobe o poder aquisitivo das pessoas. Maravilha. Vamos seguir então no Nordeste. Vamos agora a Salvador, Bahia, conversar com Luan Julião, ele que é da Rádio Sociedade. Bom dia, Luan. Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Ministro, muitas notícias sobre a reunião ministerial falaram da cobrança de Lula sobre os ministros, do alinhamento da comunicação e de como comunicar aquilo que o governo tem feito. Tem sido visto também como uma forma de organizar a casa para as eleições do ano que vem. Mesmo faltando um pouco mais de um ano e meio, eu queria saber, o senhor tem o desejo, o senhor virá para a Bahia e tentará o Senado, o senhor deseja ser candidato ao Senado no próximo ano? Olha, a minha posição pessoal, evidente, será discutida no tempo adequado com o presidente Lula. Eu hoje cumpro uma missão que me honra muito, que é estar ali no cotidiano ao lado do presidente, participando da articulação com os outros ministros. Isso será definido no diálogo ano que vem com o presidente da República, mas meu nome, é evidente, está disponível, sim, para contribuir com o projeto, e isso será batido o martelo ano que vem no diálogo que eu terei com o presidente da República para definir essa questão da candidatura. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje nós recebemos aqui na EBC o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Ministro, agora vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a Rádio Itatiaia. Quem vai fazer a pergunta é Edson Costa. Bom dia, Edson. Edson, nós não conseguimos escutar você. Acho que o seu microfone está sem áudio. Pode testar de novo? Não temos, então, conexão. Daqui a pouco a gente tenta entrar em contato com o Edson novamente. Mas, ministro, vamos continuar falando sobre a reunião. O senhor disse, após a reunião, numa entrevista, que tudo o que precisar ser feito para garantir o equilíbrio das contas públicas será feito a qualquer tempo. O governo reafirma esse compromisso com o orçamento, é isso? Sim, o presidente Lula disse desde o início de seu mandato que não abrirá mão de duas coisas fundamentais no seu governo. Primeiro, promover inclusão social, cuidar das pessoas, gerar emprego e fazer investimento. Esse é um lado da moeda. E o presidente não vai descuidar disso. O outro lado da moeda, e portanto caminha junto de mãos dadas com investimento, com emprego, é o equilíbrio fiscal. Porque se você não tem equilíbrio fiscal, quem paga a conta mais cara são as pessoas mais pobres. E, portanto, o presidente reafirmou e tem cumprido isso com atitudes, com ações, seu compromisso com o equilíbrio fiscal. Só no ano de 2024, por exemplo, nós tivemos que bloquear de investimento, inclusive do PAC, 20 bilhões de reais para manter o compromisso fiscal. Então, o que eu disse, quero reafirmar aqui, é que a qualquer tempo, a qualquer momento que se faça necessário, nós faremos o ajuste que precisar fazer para que o compromisso fiscal seja feito, ou seja, que o governo, é evidente, só pode gastar aquilo que arrecada, porque senão gera inflação, gera expectativas ruins para o país. Então, nós temos unidade do governo, absoluta unidade, para fazer aquilo que for necessário para garantir investimento, inclusão social e, do outro lado, equilíbrio fiscal. Com responsabilidade, né, ministro? É isso. Então, vamos tentar retomar o contato com o Edson, da Rádio Itatiaia. Edson, será que a gente consegue te ouvir agora? Vamos ver. Espero que sim. Vanessa, bom dia para você, bom dia, ministro Rui Costa. Ministro, o senhor que está acompanhando, né, muito ativamente as conversas sobre reforma ministerial, eu queria saber com o senhor se de fato o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mineiro, ele está sendo cotado para algum ministério nos próximos 2 anos do governo Lula? Olha,
o presidente está refletindo sobre eventual reforma ministerial. E o presidente, nesse momento, a sua reflexão é consigo mesmo, e ele não tem feito reuniões, nem comigo, nem com outras pessoas, para discutir essa questão. No momento que ele se decidir fazer, ele aí, é evidente, vai chamar as pessoas e conversar. Então, qualquer coisa que a gente antecipe agora seria especulação, e, obviamente, eu não gosto de especulação, então, por isso que não há, nesse momento, nenhum nome sendo cogitado, nem para entrar, nem para sair do governo nesse exato momento. Quando o presidente, se o presidente decidir fazer alguma mudança, aí ele anunciará ou começará a discussão, e aí eu poderei falar sobre isso. Mas aproveitando você que é de Minas, me permita fazer um outro comentário que eu vi semana passada, o governador de Minas reclamando, e vi também o governador do Rio Grande do Sul reclamando sobre o projeto que foi votado e sancionado pelo presidente de renegociação das dívidas. Nós temos, é importante para o país saber disso, nós temos 5 estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Goiás, que historicamente são estados com a dívida grande e que sempre atrasaram ou por muitos períodos não pagaram suas dívidas. Diferente da maioria dos estados brasileiros, que pagam corretamente seus empréstimos e suas dívidas. E atendendo um apelo, um pedido, uma ideia, um projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas, por isso eu estou aproveitando a pergunta do Edson Costa aí, para responder, o Pacheco levou ao presidente a ideia de levar a cabo um projeto para facilitar, dar desconto, diminuir o volume da dívida dos estados e viabilizar o pagamento regular por esses estados. Pois bem, o projeto foi votado na Câmara do Senado e o presidente sancionou. E o governador de Minas veio a público reclamar, agredir, fazer ofensa, por causa de um dos artigos que o presidente vetou, e ele entendia que aquilo estava prejudicando o estado de Minas Gerais. E eu quero esclarecer ao povo mineiro que o artigo que o presidente vetou é aquilo, e o desejo do governador, que o presidente, além de negociar as dívidas com a União, com o governo federal, o governador de Minas queria que o presidente, que o governo federal pagasse as dívidas de Minas com outros bancos privados e bancos internacionais. Agora, a pergunta é como se o seu amigo chegasse para você e dissesse: rapaz, eu estou lhe devendo dinheiro, dá para você dar um desconto aí na dívida? Para eu poder lhe pagar e parcelar em muitas vezes. Aí você diz: você é meu amigo, eu vou quebrar seu galho, vou parcelar essa dívida, eu vou dar o desconto. Aí você parcela, dá o desconto, ele diz: rapaz, mas você não é meu amigo, não. Se você fosse meu amigo mesmo, você pagava a dívida que eu tenho com mais 5 pessoas. O que você tem a ver com a dívida que ele tem com outras 5 pessoas? É a mesma coisa. Quer dizer, o governo federal, o povo brasileiro tem que pagar a dívida que ele fez com outros bancos privados e com outros bancos internacionais. E eu quero também esclarecer aí ao povo gaúcho, porque eu vi também, e até liguei para o governador ontem, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para esclarecer que eu vi uma publicação dele no Instagram, e por falar nisso, está transmitindo ao vivo aqui no meu Instagram, quem quiser seguir também para ver outras entrevistas pode seguir. Eu vi uma entrevista do governador no Instagram, onde ele dizia que o Rio Grande do Sul ia ter um prejuízo de 5 bilhões, que o governo teria modificado aquele benefício que deu ao Rio Grande do Sul ano passado nas enchentes, que durante 3 anos o Rio Grande do Sul não vai pagar a dívida com a União. E eu liguei para esclarecer a ele que alguém estava aconselhando ou orientando ele erradamente, porque o governo federal não fez isso, o projeto não diz isso, e nós não modificamos absolutamente nada do que foi concedido o ano passado ao Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul continua com os mesmos benefícios até 2027, sem pagar suas dívidas com a União, para que esse recurso seja integralmente colocado no Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, eu liguei para o governador para tranquilizá-lo, para dizer que alguém que orientou ele não fez uma leitura adequada do texto
e que, se ele tivesse dúvida, ou a Procuradoria do Estado tivesse dúvida, poderia formalizar uma pergunta ao Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda responderia adequadamente. E, portanto, eu quero tranquilizar o povo gaúcho. O presidente Lula está mantendo a sua palavra, como sempre, o seu compromisso com o povo do Rio Grande do Sul, e não foi retirado um centavo do povo do Rio Grande do Sul. E, portanto, tudo aquilo que foi prometido, que foi dito ao povo do Rio Grande do Sul, está mantido e será feito. Isso aí, esclarecendo as informações, né, ministro? Fala o seu Instagram, então, ministro. Meu Instagram é Rui Costa Oficial. É isso aí, Instagram do ministro também transmitindo o nosso programa Bom Dia, Ministro. Agora vamos ao sul do país. Vamos conversar com Luciana Penha, ela que é da Rádio CBN de Maringá, no Paraná. Bom dia, Luciana. Bom dia, ministro. Ministro, voltando à polêmica do Pix, o governo vai lançar peças publicitárias sobre o Pix. Quando será lançada e qual teor, né? O objetivo será negar a taxação do Pix e garantir o sigilo da transação financeira, porque os trabalhadores, principalmente os informais, também temem a maior fiscalização sobre a movimentação de renda. Como eu disse, o governo tem plena consciência do que é o Pix hoje. Ele estrutura as relações profissionais, as relações pessoais. Quantas pessoas não contratam eventualmente um pedreiro para consertar alguma coisa em sua casa? Como tem uma relação de confiança com o pedreiro, pergunta: quanto é a mão de obra? X. Mas precisa de tal material. A pessoa está no trabalho, não tem tempo de comprar o material, transfere o dinheiro para o pedreiro e diz: você pode comprar para mim o material e me traz a nota fiscal. Ou seja, então o governo tem consciência disso, que isso estrutura as relações de trabalho, estrutura as relações pessoais, e isso não será utilizado como elemento para apuração de renda e cobrança de tributos, e muito menos taxação. Isso é importante, é claro. O governo, o que o novo ministro das Comunicações está fazendo, Sidônio Palmeira, é estruturar toda uma lógica de melhorar a capilaridade, a percepção da população para as políticas públicas, não especificamente sobre o Pix, mas é que de agora em diante é comunicar primeiro e publicar depois. Ou seja, é preciso que a gente faça a população entender antes quais são as medidas que serão feitas, para a gente não correr atrás do prejuízo. Excelente. Ministro, agora vamos ao Rio de Janeiro, na rádio Luli FM. Quem vai fazer a pergunta é Maurício da Fontoura. Bom dia, Maurício. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que acompanham o programa. A pergunta é bem básica, assim, porque o governo acabou de passar por uma mudança no Ministério das Comunicações devido a problemas que o Ministério vinha tendo de comunicação, de conseguir divulgar, né, o que o governo vinha sendo feito. E isso também teve respaldo nos índices, né, de aprovação do governo Lula, que tiveram uma queda significativa. Eu quero saber, assim, agora com um novo ministro, que parece ser um cara que entende do assunto, o governo acha que está resolvido o problema, ou o governo vai ter novas medidas para tentar fazer com que o governo ganhe mais popularidade? O presidente Lula, que já teve 89% de aprovação, volte a índices altos de aprovação. Olha, as mudanças, evidente, visam... O mais importante, quando você pensa numa comunicação institucional de governo, de prefeitura, da União, é que as pessoas julguem o prefeito, julguem o governador, julguem o presidente com pleno conhecimento daquilo que está sendo feito e do que não está sendo feito. O que preocupa sempre é quando você faz uma pesquisa, não para saber se aprova ou desaprova, mas você pergunta: você conhece tal programa? Não. Já ouviu falar naquele programa? Não. Você já sabe quantas casas estão fazendo? Não. Ou seja, quando as pessoas, a maioria das pessoas, não tem conhecimento do que está fazendo. Então, se você não sabe, se você não tem conhecimento, obviamente que você não vai avaliar positivamente, porque você não sabe o que está acontecendo. Esse é um drama. Você constrói um hospital. Se você não divulgar que construiu, só quem vai saber que aquele hospital existe é quem precisar ir para o hospital. Senão as pessoas vão saber como. Ou passa na porta e vê o hospital, ou precisa ser atendido no hospital.
Então, se você não diz, construímos o hospital de ortopedia que está realizando, só esse ano realizou 5.000 cirurgias, as pessoas não vão saber. Só quem fez a cirurgia ou quem passou na frente do hospital. Então, é preciso que as pessoas conheçam tudo o que foi feito nesses 2 anos e o que será feito esse ano. Esse é o objetivo da mudança da comunicação e, é evidente, vencer os desafios hoje. Eu imagino todos nós aqui, que estamos nesse momento na audiência, o desafio de vocês, radialistas, jornalistas, que tem que disputar, muitas vezes, com essas redes digitais. A mim me preocupa sempre, me preocupa muito, quando eu pego qualquer pesquisa, seja municipal, estadual ou nacional, e você pergunta às pessoas, você se informa como? Qual o veículo que você tem acesso à informação? Nas pesquisas recentes que eu tenho visto, 40% da população responde: eu me informo exclusivamente pelos grupos de Zap. Então, o grupo de Zap, nós sabemos que é um grupo segmentado, um grupo que eu, por exemplo, participo de um grupo de Zap que é do time que eu torço, do Esporte Clube Bahia. Então, ali só sai notícia a favor do Bahia, dos torcedores do Bahia, e criticando o rival baiano, que é o Vitória, ou criticando outros clubes. Então, se eu ficar só me informando pelo grupo do Bahia, eu só vou enxergar o mundo a partir da lógica do torcedor do Bahia. Esse é o problema quando você tem informação em geral, em grupos segmentados. Você passa a ter uma visão deformada do todo. E é importante, então, que nós possamos fortalecer os veículos de rádio, fortalecer os veículos oficiais, aumentar a presença dos ministros, dos técnicos, que as pessoas possam passar mais informação e, eventualmente, também você poder fazer chegar a informação oficial através de anúncios. Maravilha. Ministro, por falar nisso, em informar as ações do governo, nesta semana completaram aí 2 anos das ações do governo federal na terra Yanomami, que é a maior reserva indígena do Brasil, abriga aí cerca de 27 mil pessoas. O governo divulgou um balanço desse período, ministro. Conta um pouco para a gente a respeito desse balanço. Ali foi um dos lugares onde nós tivemos a visualização da tragédia que foram os 4 anos anteriores do governo. O povo indígena largado à sua própria sorte, tendo a sua terra invadida, destruída, o meio ambiente destruído com bombas, com exploração, com o uso de mercúrio e de outros produtos químicos nos rios da Amazônia, e levando o povo indígena à fome, à miséria, à desnutrição. E nós, com muito esforço logístico, com um custo altíssimo, fizemos um processo de retirada dos garimpeiros, cuidado do povo indígena e estruturação para o retorno do seu modo de vida, para que eles possam ter pleno domínio sobre suas terras. Então, podemos sim, eu diria, dizer que trabalhamos duro 2 anos, que melhoramos muito a situação que nós encontramos, mas que ainda tem muito por fazer. Para que a gente consiga comemorar definitivamente e ter elementos de proteção para que aquele povo não sofra mais as agressões, as violências que sofreram. Houve mesmo uma redução no número de garimpeiros na região ou eles retornaram? Como é que está essa situação ali? Não, graças a Deus nós reduzimos de forma muito expressiva. Estamos mantendo monitoramento. Como a área é muito grande, a selva muito fechada, não dá para afirmar que sempre retirou 100%. Mas nós temos monitoramento, indicadores que eu diria que praticamente eles foram retirados das terras indígenas, e esse monitoramento permanecerá, o cuidado lá permanecerá, e nós vamos continuar aperfeiçoando as medidas protetivas para que os indígenas possam retomar seu modo de vida e sua autonomia em suas terras. Excelente. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje temos a participação do ministro Rui Costa, da Casa Civil. Ministro, agora vamos ao norte do país, falar em Manaus, com a Rádio Norte FM. Quem faz a pergunta é Pedro Cardes. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os presentes, aos nossos telespectadores e ouvintes também. Eu queria retomar a reunião ministerial da segunda-feira,
onde o Lula ele reforçou que este é um ano de muito trabalho para alcançar metas em vistas de 2026 também. O senhor também mencionou que essa é uma hora de muito esforço e trabalho. Tendo isso em mente, eu queria saber como vai ser a articulação dentro da Casa Civil para aproximar as pastas da presidência e evitar ruídos como o do PIX, tendo em mente que a Casa Civil é essa ligação direta entre as pastas e a presidência. Olha, primeiro seguir a orientação do presidente, que nós possamos, já iniciamos isso, na verdade, depois da reunião, fazer muitas reuniões com os secretários executivos, com os outros secretários, alertando para que cada um, antes de publicar, seja uma norma, uma instrução normativa, por mais simples que pareça, nós estamos orientando no sentido, pergunte quantas pessoas isso vai impactar. É possível aquelas pessoas que não trabalham, que não constroem o Brasil, que só querem difundir notícias falsas, é possível montar um fake news e aterrorizar a população com essa medida que eu estou fazendo? Se sim, por favor, passe na Casa Civil, passe na SECOM e vamos montar uma estratégia de implementação dessa medida para evitar que a desinformação se espalhe. Então, é uma orientação e nós vamos sistematizar isso, criar uma rotina e criar alertas para que o esclarecimento chegue antes da publicação. Excelente. Ministro, agora nós temos uma pergunta também do norte do país, uma pergunta gravada da Rádio Liberal de Belém do Pará. Quem fez a pergunta foi Rodolfo Souza. Vamos ouvir. Bom dia, ministro Rui. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui no Bom Dia Ministro, para os colegas que estão participando. Ministro, eu queria saber a respeito da expansão do ensino técnico, do ensino tecnológico, do ensino científico nas áreas remotas aqui do Pará. E como a gente tem uma similaridade geográfica também, se o senhor pode ampliar essa resposta para as áreas remotas aqui do norte do Brasil. Obrigado. Sim, o presidente Lula tem um programa específico para isso. Primeiro, ele ampliou e anunciou 100 novos institutos federais de educação no Brasil, para ensino médio, ensino técnico e também ensino superior. 100 novas unidades espalhadas pelo Brasil. E, paralelo a isso, ele está incentivando e liberamos no PAC muitas escolas para governadores e prefeitos colocar escolas de ensino técnico, ensino médio em tempo integral, com cursos profissionalizantes. Além, é evidente, das escolas também de ensino fundamental. Mas a pergunta sua se direciona aos ensinos técnicos. E nós queremos, em diálogo com os governadores e com a rede federal, fortalecer o ensino técnico até para que possamos ter mão de obra qualificada para responder a esse forte crescimento que a economia brasileira está tendo. Toda vez que a economia cresce, a formação de mão de obra especializada sempre se coloca como um desafio e, portanto, nós temos sim no horizonte de seja fortalecer e ampliar a rede federal, seja em parceria com os estados fortalecer a rede estadual de ensino técnico. Hoje, tanto a rede federal como a rede estadual, eu diria até entidades como SESI, SENAI, eles possuem também cursos à distância com excelente qualidade que buscam garantir que mesmo aquele jovem que está numa posição muito longínqua, muito distante e que ficaria muito difícil a locomoção dele para uma cidade maior para fazer um curso técnico, ele possa fazer esse curso técnico à distância e eventualmente só vir para o centro de uma cidade maior para fazer o seu estágio. E nós estamos, inclusive, estudando para aperfeiçoar a lei do menor aprendiz, para facilitar, inclusive, a ampliação de estágios no Brasil, para responder também esse crescimento da quantidade de cursos, a gente poder aumentar a quantidade de estágio para servir de primeira oportunidade de trabalho, de aprendizado para esses jovens. Ministro, a gente ainda tem alguns minutinhos, acho que a gente ainda consegue fazer uma rápida rodada com as rádios. Vamos fazer perguntas rápidas, tentar responder rápido para ver se a gente consegue contemplar todo mundo. Vamos voltar à Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Sayonara Moreno, é com você. Estamos sem seu microfone, Sayonara. Veja se você consegue ligar aí para nós.
Não. Agora sim, vamos lá. Isso. Eu gostaria de perguntar, ministro, sobre a COP30, né? A gente está aí na contagem regressiva. Ontem, inclusive, foi anunciado o presidente da COP30, o embaixador André Lago. E a gente sabe que a Casa Civil é a responsável pela parte da infraestrutura na região de Belém, que vai receber essas pessoas, visitantes, e autoridades. Mas, ministro, o senhor sempre, o governo, não pode deixar de contar com a sua avaliação a respeito do atual presidente dos Estados Unidos sobre a saída, né, do país, do Acordo de Paris, é que isso pode impactar na COP e também na Olha, o áudio não estava bom, mas acho que a gente conseguiu entender, né, ministro? Acho que captamos a ideia, né? Isso. Acho que a pergunta se refere à preocupação que nós teríamos com relação à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e o anúncio de desatrelamento com políticas ambientais do governo federal dos Estados Unidos. Nós vivemos um mundo, um planeta que vive o drama do aquecimento, do efeito estufa, um drama de eventos muito agressivos, eventos climáticos agressivos à população, seja de muitas enchentes. Em 2024 e agora início de 2025 tivemos já fortes episódios, não só no Brasil, na Europa, na Ásia. Agora, na virada do ano, nos Estados Unidos, tivemos no oeste americano uma queimada gigantesca, queimando milhares de casas, com mortes, com pessoas tendo muito prejuízo. Enfim, a humanidade clama pelo cuidado com a natureza, com cuidado com o planeta. Mas, ao mesmo tempo, que eu diria que a grande maioria da humanidade quer e deseja o cuidado com o planeta, com o meio ambiente, tem sido eleito pessoas, em alguns lugares do mundo, pessoas que dizem que isso não é prioridade, que isso será secundarizado na ação desses países. E nós vimos o presidente recém-eleito dos Estados Unidos, que tomou posse, fazer a saída do Acordo de Paris. O que é Acordo de Paris, para quem está nos acompanhando? É um pacto, é um acordo onde todos os países do mundo fizeram um acordo para reduzir emissões de poluição no planeta. Porque não adianta um só país reduzir sozinho, que o planeta continuará contaminado. É preciso que todos possam juntos somar esforços para descontaminar o planeta. E o Acordo de Paris é isso, é um compromisso de todos os países para não poluir e reduzir a poluição. Pois bem, o presidente assinou um decreto saindo formalmente, ou seja, ele está dizendo que o governo federal americano não terá mais compromisso com as metas de redução de poluentes. Isso é evidente que preocupa não o governo brasileiro, eu acho que preocupa a humanidade. O mundo inteiro, O mundo inteiro. E, embora essa provavelmente não seja a opinião da maioria do povo americano, não é a opinião de muitos, eu não sei quantos, mas muitos dos governadores dos Estados Unidos, que têm políticas muito estruturadas de defesa do meio ambiente. Vários estados americanos têm políticas muito fortes e esses estados, por exemplo, não mudarão suas políticas. E nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia, têm muita força legal, institucional, e eles são muito mais autônomos do que o modelo brasileiro. E, portanto, nós vamos continuar debatendo, chamando a atenção do mundo, e a COP será um momento para isso. E nós vamos construir com muito diálogo, com muito entendimento, para se manter um compromisso da humanidade com a sobrevivência do ser humano e com a sobrevivência do planeta. E a COP30 será uma oportunidade, a COP será aí em Belém. Nós estamos trabalhando muito, criando uma infraestrutura básica para receber esse evento global. E ontem o presidente definiu, tanto o presidente da COP como a vice-presidente, que o presidente é o embaixador André e a vice-presidente é a Ana Toni. E a partir de agora nós vamos intensificar o trabalho. Eu irei aí nas próximas semanas, eu acho que em 2 semanas eu estarei aí em Belém do Pará para
intensificar as conversas, os diálogos e para monitorar, ver como estão as obras e os andamentos das ações de infraestrutura que nós estamos fazendo. Nós estamos investindo no Pará quase 5 bilhões de reais para estruturar a Belém, estruturar a cidade. São investimentos que irão ficar para a população, como saneamento básico, infraestrutura de macrodrenagem, recuperações de patrimônio históricos, de espaços que com certeza estão gerando renda com as obras nesse momento, mas vão gerar renda permanente, emprego permanente ao povo do Pará, ao povo de Belém, porque não tenho dúvida que o turismo, que a visitação em Belém, no Pará, no norte, na Amazônia, aumentará muito após essa COP. Nós já tivemos, o ano passado eu falei aqui da explosão do turismo, do aumento do número de turistas estrangeiros, é o maior número de passageiros da história do Brasil, 118 milhões, e nós tivemos a Bahia puxando esse crescimento, e em segundo lugar tem o Pará, que na minha opinião já é reflexo de toda essa divulgação que nós estamos fazendo da Amazônia, da COP, e após a COP, então, não tenho dúvida que isso terá fortalecido. E é importante fortalecer a economia das cidades do norte, porque ali estão mais de 75% da população dessa região, e é importante gerar emprego de qualidade, emprego no turismo, porque isso ajuda a fortalecer a floresta, ajuda a fortalecer a preservação da Amazônia. Por falar nisso, o presidente Lula oficializou o nome de André Correia do Lago, diplomata, para coordenar aí a COP, para a presidência, né? E para a vice, hoje secretária lá do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, e que fará essa dobradinha aí com o embaixador para coordenar o conteúdo e o mérito da COP, já que a infraestrutura está sendo coordenada pela Casa Civil. Maravilha, COP30, que é aí um dos assuntos mais importantes deste ano, né, ministro? É isso. Vamos então agora à Rádio Sociedade Salvador, Bahia. Luan Julião vai fazer mais uma pergunta com você. Bom dia novamente a todos. Ministro, falando novamente sobre uma possível reforma ministerial, o senhor já falou até que o presidente já vem refletindo sobre isso, mas que não divulgou. Mas existem desafios, quais são as principais questões para equilibrar a eficiência administrativa e até os interesses partidários em caso de uma reforma desses ministros, e como essas mudanças podem influenciar em 2026? Eu disse numa entrevista recente e vou repetir. O presidente, se resolver fazer mudanças no ministério, não será com foco ou lastreado na questão política partidária e eleitoral de 26. Isso ele já deixou claro, eu quero reafirmar isso. Se ele resolver fazer, serão mudanças pontuais, com o foco, com o olhar na melhoria da qualidade, da eficiência das políticas públicas, e esse será o foco. Não será o foco e não terá como base neste momento a questão política partidária ou de estruturação para uma eventual disputa de 2026. Não é esse o foco, o pensamento do presidente. Isso eu quero deixar muito claro. O pensamento dele é aperfeiçoar o máximo possível, seja com os atuais ministros, seja eventualmente, se ele resolver mudar, porque não é que ele não divulgou, viu, Luan? Ele não tomou a decisão se vai ou não fazer mudanças, e, portanto, se ele resolver mudar, na minha opinião, serão mudanças pontuais e que ele fará com foco, com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade e a eficiência da gestão pública. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o novo PAC. Quais são os investimentos aí, as entregas previstas para 2025? Olha, nós temos muitas entregas, nós já estamos com o último relatório que nós fizemos o ano passado, quase 40%, vamos ter um novo relatório agora no início do ano. Com certeza o número vai se mostrar muito mais robusto, e talvez se aproximando dos 50% de execução financeira. Eu comecei a fazer viagem aos estados para fazer um balanço com os governadores e com os prefeitos. Semana que vem estarei no Rio Grande do Sul, fazendo reunião com o governador e com os prefeitos.
E nós estamos buscando intensificar, e aí eu quero me direcionar direto a você que é prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita aí na sua cidade. É importante que você que assumiu agora, entrou na prefeitura agora, você olhe o que tem aí de obra selecionada do PAC, obra em andamento, para que nós possamos ajudá-lo a colocar essa obra em andamento, aumentar o ritmo da obra. O PAC está numa execução boa. O que nos preocupa é a execução daquelas obras que estão a cargo dos municípios. Por quê? Porque 2025 foi um ano eleitoral. E, portanto, nós divulgamos a seleção das obras nos municípios no primeiro semestre. Mas todo mundo já estava ali em ritmo pré-eleitoral, logo depois veio o período eleitoral. 2024, senhor. 2024, desculpe. E nós tivemos, eu diria, uma lentidão no início dessas obras. E por isso nós estamos fazendo essas viagens. Eu vou intensificar agora nesses 2 meses para alcançar logo todos os 27 estados. Eu comecei logo depois da eleição municipal para mobilizar os prefeitos e prefeitas para que licitem, que iniciem as obras, ou que aquelas obras que estavam paralisadas há muitos anos, que nós colocamos no PAC para retomar, mudamos a lei para possibilitar um novo repasse, que o prefeito e a prefeita possam iniciar a obra, tocar a obra. Esse é o nosso desejo e, portanto, o PAC está dentro da meta programada e nós vamos continuar intensificando. Porque como é que funciona o PAC? O PAC é um conjunto de obras, de ações, que uma parte é a execução direta do governo federal, por exemplo, estradas federais, é o governo federal que faz. Obra em portos, a maioria é o governo federal que faz ou a iniciativa privada. Aeroportos, ou é o governo federal ou a iniciativa privada. Mas muitas outras obras são obras feitas pelos estados. Por exemplo, obra do metrô de São Paulo. É uma obra do PAC com recurso federal e quem executa é o governo do estado. A obra São Paulo-Campinas, o trem metropolitano que vai ser feito agora, o trem de média velocidade, é uma obra que está no PAC. O túnel Santos-Guarujá, nós vamos licitar agora, essa será feita pelo governo federal. E outras obras feitas pelo município, como creche, como escola, como posto de saúde. Nós transferimos o dinheiro, mas quem executa a obra, quem licita é o município. E por isso nós precisamos fazer essa mobilização dos prefeitos para que acelerem, bote para andar essas obras e essa mobilização nós vamos fazer. Aproveitando, inclusive, encontro de prefeitos que terá agora em fevereiro, que o Ministério de Padilha está organizando, mas também nessa presença em cada estado que nós faremos. Então, semana que vem tem Rio Grande do Sul, na outra semana nós vamos a Belém reunir com o governador do Pará e com os municípios e também em Macapá, no Amapá, lá para poder também reunir com o governador e com os prefeitos. Maravilha, o tempo passou voando, o nosso programa já está terminando. Eu agradeço a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. Obrigada também ao ministro Rui Costa pela gentileza, mas antes da gente terminar, vou dar uns minutinhos aí para suas considerações finais, ministro. Não, eu quero primeiro agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos muito orgulhosos. Eu, pessoalmente, estou muito orgulhoso por tudo que nós fizemos, se você olhar todo e qualquer indicador. E eu me disponho aí em qualquer lugar, dar entrevista, fazer debate. Se a gente pegar a construção de casa, construção de escolas, construção de creche, construção de hospital, número de cirurgias, número de exames, qualquer área que você pegue e comparar o que nós fizemos em 2 anos apenas, é muito maior do que foi feito em 4 anos do governo passado. E em várias áreas nós estamos falando de 2 vezes mais, 3 vezes mais, tem áreas que são 5 vezes mais. Então, eu citei aqui número de voos, poderia citar outros dados, mas eu quero dizer que nós vamos fazer com que essas informações cheguem à população. E eu quero encerrar a entrevista deixando um pedido para você que nos acompanha. Toda vez que vê uma notícia, cheque num canal oficial, entre aqui nos canais da EBC, nos canais do governo, em redes oficiais, para você checar a informação e não cair no conto do vigário. Não cair naqueles... Porque é um empobrecimento muito grande, viu? Eu quero encerrar a entrevista dizendo isso, porque não se trata de direita, de esquerda ou de centro.
completei 62 anos agora em janeiro. Eu acompanho política há muitos anos, desde jovem. Independente se a pessoa era de esquerda ou de direita, você via no Brasil debate no Senado, na Câmara, de conteúdo, de mérito. Eu me lembro que a gente sempre fez oposição lá, o grupo que era da Arena, depois era do PFL, depois agora União Brasil. A gente no passado sempre fazia oposição a esse grupo, mas eu me lembro de senadores mesmo que eram desses grupo, e que eram governadores que tinham conteúdo, que apresentavam debate, ideias. Você podia divergir, mas a pessoa tinha seriedade no que falava. Você podia pensar totalmente diferente da pessoa, mas a pessoa tinha seriedade. Fazia propostas concretas para o país. Tinha argumentos concretos. Hoje é lamentável. É lamentável. Você olha e você não acredita que aquela pessoa se elegeu senador, se elegeu deputado. A pessoa não tem uma contribuição, não tem um projeto, não tem uma sugestão boa para melhorar a vida das pessoas, só quer lacrar em rede social. Isso é lamentável, porque a gente não constrói uma cidade assim. Você não melhora o transporte urbano com lacração. Você não melhora o atendimento nos hospitais lacrando ou com likes. Você não melhora o futuro de crianças ou constrói creche com likes. Você constrói com trabalho, com seriedade. Então, eu acho que o povo brasileiro e o mundo precisa fazer uma reflexão sobre isso. A curtida é bom quando você está lá brincando, fazendo vídeo de brincadeira. Isso aí é bacana, é um lazer até que você está sem fazer nada, você olha ali para dar risada e tal. Mas na vida real, as coisas têm que ser tratadas com seriedade e não com deboche, com mentira, com calúnia, ou eu diria até com molequeira. Porque eu não tenho muitas palavras, não. Isso às vezes parece coisa de moleque. Como eu vim lá da Liberdade, num bairro popular, a gente, quando tinha gente jogando pedra no telhado dos outros, quebrando vidraça do vizinho, aí essas pessoas eram chamadas de moleque. Então, esse é o tipo de coisa. Gente que difunde pânico, calúnia, mentira, e só vive jogando pedra e não tem ideia nenhuma a apresentar, são pessoas que, na minha opinião, não merecem o respeito da população e não ajudam em nada, nem a construir a cidade, nem construir o Estado, nem construir o país. É isso. Olha, ministro, temos o ano inteiro pela frente. Eu agradeço imensamente a gentileza pela sua entrevista aqui conosco e aguardamos o senhor aí em diversas outras oportunidades, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E é isso. Os trabalhos técnicos são de Reinaldo dos Santos. Esse foi o Bom Dia, Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.abc.com.br. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau.